quero abrir a Bíblia com você para falar sobre esse tema que aparece na tela, que é um tema importante. A lição da Escola Sabatina essa semana me ajudou muito com essa temática aqui. Muitas coisas interessantes foram ditas na lição que tem a ver com a temática dos dons espirituais, da atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. E eu coloco aqui ferramentas para o ministério, instrumentos para a missão. É isso que são os dons espirituais. E eu gostaria de convidar você a refletir comigo nesse tema tão relevante, tão importante, que pode ajudar a mim e a você a encontrar e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa que eu considero de extrema relevância. Vejam, você pode passar pela vida, uma vida de 100 anos. Meu pai completou 100 anos em abril. Você pode passar por uma vida de 100 anos, cumprindo ou não o propósito de Deus para a sua vida. E mesmo sem cumprir o propósito de Deus, pode ser uma vida legal, feliz, estruturada, organizada, mas sem cumprir o propósito de Deus, alguns privilégios você não vai ter. Não vai ter. E sabe que o mais assim complicado, trágico, é que alguns nunca vão saber qual é a diferença de uma vida cumprindo o propósito e uma vida sem cumprir o propósito de Deus. Alguns nunca vão saber. Sabe aquela história da pessoa que diz assim: a salvação não me interessa, não vai fazer muita diferença se eu vou passar a eternidade com Deus ou sem vida, inerte. Tem nada mais louco do que isso, né? Não tem noção do que será a vida eterna. Aí compara com nada e diz: pouca diferença me faz. Tem noção? É um sem noção do universo. É um sem noção galáctico, esse daí. E também é um sem noção aquele que diz assim: olha, não me interessa se eu vou passar pela vida cumprindo o propósito de Deus ou não vou cumprir, pouco me interessa. Olha, é um sem noção galáctico também. Vai fazer muita diferença. Muita diferença. Então eu quero convidar você a refletir comigo nesse assunto, porque eu creio, com convicção assim bem firmada, que esse assunto dos dons fará muita diferença. E aqui é uma palestra só, e a gente tem muito conteúdo para compartilhar e você para estudar, mas quem sabe isso aqui desperte você para buscar esse assunto mais vezes, e eu prometo, vou falar desse assunto outras vezes, porque é muito importante. Quando a gente vai para o tema dos dons espirituais, a gente começa a pensar numa coisa que chama muito minha atenção, na temática da pessoa e obra do Espírito Santo. Pessoa e obra do Espírito Santo. Eu acho que nós perdemos um pouco a linha ao longo da história da igreja adventista. Perdemos um pouco esse fio da meada da pessoa e obra do Espírito Santo. A gente pode se debruçar mais sobre esse tema. Ao longo da história, a gente perdeu um pouquinho a linha, sabe por quê? Porque surgiram muitas denominações, movimentos pentecostais e movimentos neopentecostais. Deixa eu dizer para você uma coisa, nós temos que ser pentecostais, sabia? Nós temos que ser pentecostais, irmãos. Pentecostal vem do Pentecoste. Pentecoste foi aquela festa linda na qual o Espírito Santo se manifestou de maneira poderosa na vida do povo de Deus, dos servos de Deus. Então, na essência bíblica, os adventistas devem ser pentecostais, porque buscamos aquele poder que se manifestou no Pentecostes. Me entendam, por gentileza, tá? Nesse sentido, de buscar aquele poder que se manifestou por ocasião daquele Pentecoste lá do primeiro século. Temos que ser pentecostais. Buscar a unção do Espírito Santo. Mas aí surgiram movimentos se autodenominando pentecostais e depois neopentecostais. E esses movimentos criaram muita confusão, muita bizarrice, muita algazarra em cima do tema.
desgastaram muito essa temática. Aí nós adventistas, o que é que fizemos? Nos afastamos um pouquinho para não misturar o negócio. No que a gente se afastou, eu acho que a gente deu alguns passinhos a mais para trás. Eu acho. Eu estou feliz porque há alguns anos, né? Talvez uma década aí, a igreja vem manifestando um esforço tremendo de retomar essa reflexão sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque como igreja, queridos, desculpem, não quero ser arrogante, mas quem conhece, quem tem uma visão correta da doutrina do Espírito Santo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos uma visão, um ensino, uma compreensão bíblica ampla da pessoa e obra do Espírito. Nós não temos motivo de nos retrair. Pelo contrário, temos que estar na vanguarda desse tema tão importante. Porque nós temos fundamento teológico, bíblico, doutrinário. Temos. E o mundo precisa dessa palavra balizada, dessa palavra equilibrada, dessa palavra bíblica sobre pessoa e obra do Espírito Santo. O mundo precisa. E nós temos que levantar a nossa voz e dar ao mundo essa visão equilibrada. Domingo passado eu preguei numa igreja Assembleia de Deus lá de Sarandi e preguei sobre o Espírito Santo. Quando você estuda a temática da pessoa e obra do Espírito Santo, você vai entrar inevitavelmente na questão dos dons espirituais. Aí eu quero convidar você aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, para você olhar comigo, um dos principais textos sobre o assunto dos dons. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais, o quê? Ignorantes. Que ignorem, que desconheçam. Não quero. Olha o conselho do apóstolo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vocês precisam conhecer o tema dos dons espirituais. E aí Paulo discorre sobre o assunto no capítulo 12. Aí quando chega no verso 31, que é o último verso, algumas versões, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Dois conselhos, dois desafios. O primeiro, conhecer os dons, não ignorar, conhecer. O segundo desafio, buscar os dons. É um chamado da palavra de Deus, e queridos, eu poderia passar aqui o dia lendo para vocês textos variados que reforçam esse apelo. Conheçam, busquem os dons espirituais. Vai fazer uma tremenda diferença na sua história de vida, como cristão, como um servo de Deus. Conhecer ou não o tema dos dons vai fazer uma tremenda uma diferença. Então eu quero convidar você a refletir comigo nisso que é tão importante, né? Aqui eu tenho uma definição de dons, né? Que eu tirei de um livro que me parece bastante apropriada, uma boa definição. Dons espirituais são capacitações divinas distribuídas pelo Espírito Santo a todo crente segundo os desígnios e a graça de Deus para o bem comum do corpo de Cristo. Linda essa definição. Aí eu colecionei umas 12, 15 definições em vários livros. E aí eu fiz a minha, depois de olhar várias. E eu coloquei assim, olha: um dom espiritual é uma manifestação da graça de Deus através do Espírito Santo, que alcança os crentes, capacitando-os para cumprirem o seu propósito através de um ministério eficaz
em favor dos interesses do reino de Deus. Isso é dom espiritual. É realmente algo extraordinário que você precisa conhecer. E mais do que conhecer, você precisa ter uma experiência pessoal com os dons espirituais. A sua própria experiência de um ministério efetivo, eficiente, eficaz, baseado nos dons. Esse texto aqui, dessa autora, diz assim, olha, não há conversão sem que ao mesmo tempo o Espírito Santo conceda à pessoa um dom espiritual. Todos recebemos dons espirituais a fim de podermos atuar de determinada forma. Muita coisa foi dita, repito, essa semana, na lição da Escola Sabatina, que se conecta com essa temática dos dons espirituais. Muita coisa foi dita. E eu queria que você começasse comigo uma jornada, uma jornada olhando para esse tema. Chama a minha atenção o fato de que nós adventistas conhecemos aquilo que eu chamo de dádivas da graça. Dádivas da graça. E nós adventistas celebramos 4 grandes dádivas da graça, como quando deveríamos celebrar 5. A primeira é a conversão, quando o Espírito Santo atua na vida de uma pessoa e muda o rumo da vida dela. Isso se chama conversão. Conversão. Depois nós celebramos a justificação. Justificação é quando nós somos revestidos da justiça de Cristo. Celebramos isso, é uma dádiva da graça de Deus. Aí a gente celebra também uma outra dádiva da graça chamada santificação. Santificação, que é a caminhada cristã e um crescimento contínuo na graça de Deus, no conhecimento de Deus, na semelhança com Cristo. Isso se chama santificação. E aí a gente celebra também a glorificação, que vai acontecer quando Jesus voltar, eliminar a nossa natureza carnal e colocar uma natureza espiritual para viver a eternidade. Nos capacitar para viver a eternidade. Glorificação. Nós cristãos celebramos essas 4 dádivas da graça. Celebramos. Mas tem mais uma que a gente não celebra. Eu gosto de colocar ela no meio ali, para ficar um pouquinho didático ou cronológico, mas isso não é nada exato, é um processo, Claro que glorificação vem no final, mas ali essas 3 primeiras acontecem de maneira muito simultânea. Não vamos discutir a questão temporal. Mas a 5ª dádiva da graça que a gente precisa celebrar é essa aqui, capacitação. O Espírito de Deus que opera em você o milagre da conversão, da santificação, da justificação, da glorificação, a divindade toda operando isso na vida do crente. É o mesmo que também opera o milagre da capacitação para nos tornar úteis para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus alcançou você, no meu caso, há 38 anos atrás, eu era uma figura inútil do ponto de vista dos interesses do reino de Deus. Eu era inútil. Eu não tinha nada para oferecer, eu nem conhecia o Evangelho. Eu era apenas um objeto da redenção, compreende? Objeto da redenção, porque a redenção vinha ao meu encontro para me beneficiar. Só isso. Objeto da redenção. Inútil do ponto de vista dos interesses do reino de Deus. Aí Deus começou a fazer a obra na minha vida e na sua também. Conversão, justificação. Em algum momento você se batiza, capacitação. O batismo é uma unção. Você sabe que esse é o significado do batismo, é uma unção. Jesus era chamado de ungido porque ele estava determinado a se batizar. Batismo é unção. A própria palavra Cristo
significa ungido. Você foi batizado, você foi ungido para trabalhar para Deus, para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, capacitação do Espírito, com dons espirituais. Deus capacita seus filhos com dons espirituais, para eles trabalharem, para serem úteis, relevantes na obra de Deus, para terem utilidade para o reino. Sabe por quê? Porque Deus, então, como nós éramos inúteis e irrelevantes, porque a gente era mero objeto da redenção, quando Deus vem e capacita você nesse processo todo de te preparar para a eternidade, você deixa de ser inútil e passa a ser útil. Que grande privilégio, meus queridos! Somos úteis para Deus, para trabalhar para o reino de Deus, porque Ele nos capacita com dons espirituais. Somos úteis. Glória a Deus por isso. Amém? E nós não somos mais um mero objeto da redenção. Não somos mais. Sabe por quê? Porque quando Deus opera o milagre da conversão, da justificação, você se batiza e Ele opera o milagre da capacitação em você com os dons. Você deixa de ser um mero objeto da redenção e passa a ser, sabe o quê? Agente da redenção. Amém? Agente da redenção. Você não é mais mero objeto da redenção. Está lá naquela condição delicada, complicada. Paulo chama ímpios, pecadores, fracos inimigos. Romanos 5. Naquela condição, meros objetos da redenção. Agora, depois que Deus faz essa obra em nós, aí você deixa de ser mero objeto da redenção, passa a ser um agente da redenção. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque agora Deus te usa para trabalhar pela redenção de outras pessoas. Por isso é importante o que foi dito aqui. Parabéns às meninas que recapitularam a lição aqui. Parabéns, muito bom. Boas pregadoras, viu? Vamos botar essas meninas na escala de pregação da igreja. Tem muitos talentos aqui espalhados, né? Até o Provai Verde me ajudou hoje. A lição, o Provai Verde, tudo. Tinha que ser esse tema mesmo. Talentos, dons espirituais aí em ebulição na igreja, para serem usados para o reino de Deus. Então, meus queridos, temos que celebrar 5 bênçãos, 5 dádivas da graça, não 4. Agora, sabe o que acontece? O inimigo não está feliz com isso. Aí ele tenta estragar tudo, inclusive essa 5ª bênção. Aí o povo de Deus não conhece. Aí Paulo diz, gente, não pode ignorar o tema dos dons, não pode. 1 de Coríntios 12, 1, não pode ignorar os dons. Porque conhecendo os dons, você sai dessa condição de inútil para útil para o reino de Deus. Conhecendo os dons, você sai dessa condição de mero objeto da redenção para ser um agente da redenção. E o inimigo não quer isso. Ele quer escravizar você e a mim como meros objetos da redenção. Ele não quer que você se torne um agente. Não quer. Compreende a importância disso? Enquanto ele mantiver o povo de Deus como meros objetos da redenção, a igreja não explode. A igreja não impacta o mundo. Não faz a diferença. Só faremos a diferença como agentes da redenção. E para isso você precisa ter um encontro com os seus dons espirituais. Precisa ter um encontro. Eu quero fazer uma ilustração aqui agora. Preciso de 3 homens aqui, por favor. Não vão passar nenhum constrangimento. Podem vir 3 rapazes aqui? Se prefiro os homens. Podem vir 3 rapazes? Por favor, vem aqui. Pode vir voluntariamente. Nenhum constrangimento, só vão ajudar a gente a compreender o negócio. Isso, 3. Pode vir. Maravilha. Traz essa caixinha para aqui, Davi. Sobe aqui. Pode pôr aqui no chão, obrigado. Eu vou dar uma tarefa para os 3 igual. A mesma tarefa para os 3. Ok? Tarefa. Pode subir. Tarefa. Davi, tarefa. O lance é o seguinte. A tarefa de vocês é... Isso aí é o ministério de vocês, tá? É a obra que Deus quer que vocês façam. Vamos imaginar assim. Vocês têm um pedaço de madeira
e um parafuso. Como eu sou bonzinho, ok? Nesse pedaço de madeira, você vai ver que tem um furinho para facilitar a sua vida, Davi, que eu sou um cara gente boa, tá? Então, não esse. Você é muito esperto, Davi, é o do lado. Eu quero que vocês coloquem esse parafuso nessa madeira até aparecer a pontinha do outro lado. Veja, na hora que eu dou para você uma tarefa, eu também posso te dar uma ferramenta, sim ou não? Posso te dar uma ferramenta. Então, vamos fazer o seguinte. Bom, a ferramenta que eu vou te dar para você colocar o parafuso é uma caneta. Aí agora você vai... Não precisa. Você empresta seu cartão de crédito, faz favor, que está aí no seu celular. Pronto, tanto faz. O cartão de crédito da minha esposa, tá? Isso aqui é poderoso, tá? Quem sabe ajuda, né? Só não quero o cartão da mulher, senão eu estou complicado. Davi, para você... Manda ver. Valeu, pode colocar o parafuso. Enquanto eu explico uma coisa para a igreja. Queridos, quando Deus dá uma tarefa, Ele sempre dá as ferramentas. Deus nunca vai te dar uma tarefa sem te dar as ferramentas. Quando Ele chama você para o ministério, Ele te dá uma ferramenta. Terminaram a tarefa? Terminou, irmãozinho? Não? E você? Nem começou direito. E você, Davi? Terminou? Sabe por que o Davi terminou? Porque Davi está usando a melhor ferramenta para cumprir a tarefa. Aí sabe o que acontece com muita gente? O dom espiritual é a ferramenta que Deus dá para você cumprir a missão, para você cumprir o seu ministério na igreja. Mas sabe o que acontece com muitos crentes? Rejeita a ferramenta. Deus deu uma ferramenta, essa não é a ferramenta, meu querido. Não se coloca parafuso de madeira com a caneta, muito menos com o cartão de crédito da esposa do pastor. Isso aqui é a minha salvação. Ah, que esse negócio aqui, irmão. Eu conto com esse cartão da minha mulher todo mês. Então, assim, não é com cartão que se põe parafuso numa madeira. Não é com caneta, é com aquele negócio ali. Como é que chama aquilo? Parafusadeira sem fio. Correto? Bateria carregada. É assim que Deus te entrega a ferramenta. Pode sentar, obrigado, queridos. Saudação para eles. É assim que Deus te entrega a ferramenta, você compreende? O dom espiritual é a ferramenta certa para você cumprir a missão que Deus coloca na sua mão. Aí a gente diz, não quero a ferramenta. Não quero essa ferramenta, Senhor. Eu não quero nem saber desse negócio de dons. Olha, eu estou na igreja há 20 anos, nunca vi esse negócio de dons. Está há 20 anos, colocando o parafuso com caneta. Agora você vai dizer para mim, sabe o que? Eu já estou preparado para isso. Pastor, eu estou há 20 anos, Deus tem me usado, já plantei igreja, estou fazendo um monte de coisa bacana e nunca olhei para esse assunto dos dons. Eu vou dizer, é verdade, eu acredito nisso. Mas isso não significa que você não precisa dos dons. Significa que se você já conseguiu fazer alguma coisa nesses 20 anos seus de igreja, sem a ferramenta, quando você usar a ferramenta, você vai ser uma bênção extraordinária para o reino de Deus, amém? Use a ferramenta. Use a ferramenta. Não despreze. Paulo diz assim, não despreze o dom que há em ti, que te foi entregue pelas mãos dos presbíteros. É assim, irmãos, olha, quando você nasce, Deus te dá um presente, talentos naturais. Quando você nasce de novo, Deus te dá outro presente, dons espirituais. Todo mundo gosta de dar presente para a criancinha quando nasce. Todo mundo gosta. Você nasceu do nascimento biológico, Deus te deu talentos. Então aqui é o seguinte, todas as pessoas aqui são talentosas. Todas. Todas têm talentos aqui. Você pode olhar no espelho.
e dizer para você mesmo: eu sou uma pessoa talentosa. Vamos repetir? Vocês estão de máscara aí, né? Repitam comigo: eu sou uma pessoa talentosa. E é mesmo. Nasceu, ganha talento. Pode não ser da igreja, pode ser ateu, ganha talento. É Deus que dá os talentos. Para você usar o talento para a sua carreira, para o seu trabalho, para ganhar dinheiro, para ser relevante na sociedade. E repare, todos os que estão aí no topo das posições do mundo aí, sabe por que estão lá? Motivo bom da coisa? Porque identificaram os seus talentos e usaram. Por isso que estão lá. Agora, quando nasce de novo, nascimento espiritual, aí Deus dá o dom espiritual. É o outro presente do outro nascimento, o dom espiritual. Compreende? E se você não usa seus talentos nem seus dons, aí complica. Você vê, a dupla cantou aqui, que lindo, né? Olha, não sabia que você cantava tão bem, irmão. Parabéns. Ela já vi cantando. Tem um dom maravilhoso. Que lindo. Vamos cantar de novo daqui a pouquinho, para encerrar. Coisa linda quando a gente usa nossos dons, queridos. Ali na recepção, aquela turminha, né? O diácono ali abençoando a gente para entregar as ofertas. Obrigado, meu irmão. O outro lidera, o outro canta, o outro prega, recepciona, tira oferta. Coisa linda, a igreja repleta de dons em uso para o reino de Deus. E você? Você tem que encontrar seus dons espirituais. Deus te deu um presente, aceite e use. Os dons têm propósito. Está aqui, ó, glorificar o nome de Deus, edificar o reino, a igreja de Deus, abençoar vidas. Você usa os dons e esse propósito é alcançado. Olha o que Ellen White disse aqui, ó. Deus deseja que cada membro da igreja trabalhe como se fosse sua mão ajudadora, buscando mediante ministério de amor ganhar almas para Cristo. É isso que Deus deseja. É isso que Deus quer. E aí os dons espirituais têm um propósito. Ninguém precisa dizer assim: olha, eu não participo porque eu não tenho dons. Eu não tenho missão específica, não tenho um dom específico para missão. Meus dons espirituais vão contribuir de outra forma, menos na missão. Não. Escutem uma coisa aqui: todos os dons espirituais, todos, convergem para a missão. Todos. Não tem um dom espiritual assim de missionário específico, não. Qualquer dom que você tenha, ou talento, pode ser usado para a missão. A missão é o centro de tudo. Discipular sem lidar com os dons do membro seria como ensinar alguém a pintar sem nunca colocar um pincel em suas mãos. Discipular tem a ver com o uso dos dons e a gente tem que trabalhar assim. Eu gosto dessa imagem. Tem algumas imagens aqui, eu vou usar essa apenas. Essa imagem é interessante, sabe por quê? Porque alguém decidiu que não usaria a ferramenta certa para pintar uma parede. Ferramenta para pintar a parede, a mais básica é o pincel, né? Um pincel ou uma ferramenta daquela que se usa para pintar. Aí ele disse: não vou pintar com isso, vou pintar com outra ferramenta, eu quero um martelo. Aí ele mergulha o martelo na lata de tinta e passa na parede. É possível pintar uma parede assim? Pior que é possível. É possível. Coloco o martelo na parede, na lata de tinta e começo a pintar. Como é que eu vou pintar? Eu vou arrastar o martelo na parede e eu vou deixar algum resquício de tinta lá. Uma parede do tamanho dessa tela aqui, talvez trabalhando 8 horas por dia, em uma semana você consiga pintar. Mas o resultado no final, pintando essa parede com um martelo? Imagina como vai ser? O resultado final, ele vai ficar bonito, hein? Só que não, né? Vai estragar muita coisa, muita tinta, vai fazer muita sujeira, o trabalho final não vai ficar legal, eu vou me cansar demais, tanto prejuízo. Por quê? Porque eu resolvi fazer o trabalho sem usar a ferramenta certa.
Tem muita gente na igreja pintando parede com martelo. Consegue pintar com o tempo? Consegue. Mas o resultado é só usar os dons. É só se interessar em descobrir quais são os seus dons e usar. O outro está querendo pregar numa caixa de madeira, os pregos usando o serrote. Olha que loucura. Vai se machucar, vai estragar o serrote, estragar a madeira, estragar o prego, estragar tudo. Compreende? Não pode, tem que usar. Esse aqui também perdeu o juízo, está jogando tênis com o violão. O violão não é para isso. Cada um usa a sua ferramenta do jeito certo. Deus entregou ferramentas para a gente. Essa imagem eu gosto dela, alguém desenhou para mim. Os servos de Deus se encaixando, cada um ocupando seu lugar no corpo de Cristo. Compreende isso, não? É algo realmente extraordinário, extraordinário. Olha que frase do Russell Burrill, um teólogo adventista. Olha que frase que ele colocou aqui. Vou passar para a frase aqui. O Russell Burrill disse assim, ó: se queremos realmente que os membros se envolvam, temos de tomar tempo para ajudar as pessoas a descobrirem os seus dons espirituais e a encontrarem o seu lugar no ministério na igreja. Um grande teólogo adventista escreveu isso daí, Russell Burrill. Aqui tem alguns livros que eu quero sugerir para vocês, livros bons sobre dons aqui, olha, bons materiais. Esse aqui eu escrevi, está lá na Casa Publicadora Brasileira, você pode entrar no site, eu acho que deve ter ainda lá esse aqui. Eu peguei esse livro que está lá na CPB e transformei ele aqui, olha, esse aqui, eu transformei num programa para identificação e descoberta dos dons em 7 encontros, e eu vou fazer isso aqui. E quando eu anunciar isso, você pode se inscrever. E a gente vai fazer 7 encontros para descobrir o propósito de Deus para a sua vida através dos dons espirituais. Esse material aqui é muito especial, esse aqui. Está prontinho e gratuito. Minha esposa deu uma pescada no meu material e preparou um livreto para as mulheres, Aquarela de Dons, que traz o tema dos dons no contexto das mulheres. Eu trouxe alguns livros desse, de um outro que eu escrevi, que não está aí na tela, que é esse aqui, olha. Eis-me aqui, cumprindo o propósito de Deus com os dons espirituais. Eu trouxe alguns, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui. Você pode pegar um por família e levar, é gratuito. Eu só quero estimular você, meu querido, a se interessar pelo assunto dos dons. Eu vou deixar ali também, isso aqui, ó. Isso aqui é uma pesquisa, é um teste de dons. Eu elaborei três testes. Esse aqui tem 55 perguntas, o azulzinho, o verdinho tem 133 e tem 95 perguntas. São 3 testes de dons. O que é que eu recomendo para você? Faça do menor para o maior. Faça hoje o menor. Aí você espera um mês, faz o maior. E espera mais um mês, faz o outro. E compare. Um teste só não é muito seguro. E o teste isolado não resolve tudo. Você tem que fazer outras atividades para descobrir seus dons. Por isso, esse curso de 7 encontros. Ok? Mas eu vou deixar também os testes de dons aqui. E você vai poder levar um de cada para você usar em casa e fazer os seus próprios testes de dons espirituais. Tem mais livro ali. Ok? Eu quero encerrar. Só na esperança de que esse tema breve aqui te ajude. Te ajude. E eu quero terminar lendo um texto que para mim é muito sério. Olha o que a Sharon White diz aqui. Ela diz assim, olha. Deus nos considera responsáveis por tudo o que poderíamos ser se aproveitássemos os nossos talentos. Seremos julgados de acordo com o que deveríamos ter sido, mas não fomos. O que poderíamos ter feito, mas não realizamos, porque não usamos as nossas faculdades para glorificar a Deus. Por todo o conhecimento que poderíamos ter alcançado, mas não alcançamos,
haverá uma perda eterna, mesmo que não percamos nossa alma. Que coisa dura, hein? Que texto pesado. Seremos julgados por tudo que poderíamos ter feito e não fizemos. Por toda a capacitação que deveríamos ter buscado, mas não buscamos. Todo o conhecimento que deveríamos ter alcançado, não alcançamos. Seremos julgados por isso. Ainda que você não perca a sua salvação, mas você vai impor um prejuízo eterno para o reino de Deus. Então descubra seus dons, descubra seus talentos. Sabe por quê? Porque é um presente de Deus. É um presente de Deus. Como você se sentiria se alguém te desse um presente? Uma pessoa está indo embora, vai embora para outro país, ela gosta muito de você, junta suas economias, 10 mil reais, e compra um presente para você, muito especial. Vamos dizer que é um relógio. Ela soube que você é apaixonado por um relógio caríssimo, 10 mil reais. Tem relógio de 30 mil, né? Você ama um relógio de 10 mil reais, essa pessoa juntou tudo que tinha. Fora a despesa da viagem, ela comprou um relógio para você de 10 mil reais e colocou numa caixinha. Uma caixa muito linda, especial. Visitou você, se despediu de você e te entregou um presente que lhe custou muito dinheiro. 10 mil reais, um presente de 10 mil é muito dinheiro, né? Para mim e para alguns aqui. E na sua casa ela percebeu que você colocou aquela caixinha em cima do piano, ali, aqui. E continuaram conversando. E você não abriu o presente. Olha, quando você ganhar um presente, abra, tá? Porque uma das alegrias de quem dá presente é ver a expressão de quem ganha ao abrir. Mas tem um pessoal que não abre, né? Não abriu. Aí ele não quis forçar você a abrir, se despediu, foi embora. 10 anos depois ele volta. 10 anos depois. Vai visitar você em casa. E para surpresa desse seu amigo, quando ele chega na sua sala, que ele olha para o piano, o que ele vê? A caixinha de presente, com um relógio de 10 mil reais, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Aí ele já sente um frio na barriga, não é uma coisa ruim. Aí ele está ali celebrando que voltou. Aí ele pede para você buscar uma água. Quando você vai buscar a água, ele não aguenta, ele vai lá perto e descobre que o selinho daquela caixinha de presente nunca foi aberto. 10 anos, um presente de 10 mil reais, nunca foi aberto. Se você estivesse no lugar, se você fosse esse amigo que deu o presente, como você se sentiria? Me diga nenhuma palavra. Como? Me diga. Você foi o amigo que deu o presente. 10 anos depois, o indivíduo nem abriu o presente. Que palavra você retrataria os seus sentimentos? Como? Pois é, destruído. Como é que é? Isso, o quê? Ele é mal agradecido, né? Uma frustração, não é isso? Grande frustração. Irmãos, Deus já te deu o presente. Deus já deu. E custou caro. Custou o Calvário. Ele teve que ir ao Calvário para te dar esse presente. É uma dádiva da graça. Então, quer um conselho de amigo? Abra o presente. Use o presente. Aceite. Amém?